Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Uma coisa que eu tento sempre fazer aqui com vocês é mostrar as tendências das coisas estranhas que estão acontecendo no mundo afora, para você saber antes e poder se preparar e se prevenir. E hoje eu quero trazer mais uma informação dessa natureza para você estar atento para onde nós estamos caminhando e como você ficar ligado para não entrar em furada. Preste muita atenção, tá? Antes disso, gostaria de fazer um convite para vocês estarem conosco no curso Manual de Sobrevivência 2023. Ali a gente tem uma série de estudos indispensáveis, eu poderia até dizer vitais, para esse estranho ano de 2023. A gente vai estudar ali educação financeira, a gente vai estudar ali o cenário espiritual do final dos tempos e como você se adequa e se prepara para isso, e também os jogos de poder que estão acontecendo hoje, como eles estão mudando completamente o cenário do mundo que a gente está vivendo. Primeiro link aqui embaixo. No segundo link aqui embaixo, eu separei uma lista de livros que você precisa ler este ano. E nessa lista de livros, eu tenho alguns ali que são especialíssimos, porque estão com descontos inacreditáveis. Entre eles estão esses aqui. Os Donos do Mundo, que já virou um clássico aí para entender o que está acontecendo, as estranhezas do mundo, quem manda e o porquê manda e o que quer. 50% de desconto, de R$90 por 44. Só estou divulgando livros que mudaram a minha maneira de enxergar e que estão com desconto inacreditável, tá? Além disso, esse aqui também do Daniel Stulin, Metapolítica, Transformação Global e Conflito de Potências. Esse aqui também com 50% de desconto, saindo de R$100 por 49. Indispensável. Corre lá, dá uma olhada no segundo link aqui embaixo, tá? Primeiro link, o link do curso, vem estudar conosco. Segundo link, o link dos livros. Então vamos lá, pessoal. Controle, né? Nunca a humanidade esteve tão monitorada, submetida ali a escrutínio, análise e avaliação. Um monumental processo de registros de dados privados está em pleno funcionamento. E esse uso vai das mais inocentes estratégias publicitárias até a identificação de pessoas que não dançam conforme a música ou não jogam o jogo do politicamente correto. E hoje tornou-se mais fácil do que nunca fazer esse monitoramento, uma vez que as redes sociais, conectadas aos smartphones, permitem ali uma observação em tempo real de todos os movimentos das pessoas, não só disso, também dos pensamentos, opiniões, o gosto, os padrões de consumo. Se a informação é poder, quem vai deter esses dados mais íntimos de cada pessoa se transforma na pessoa mais poderosa do mundo, e eles querem mais e mais e mais. O armazenamento de um volume tão espantoso de informações, isso em escala global, poderia ser usado para coisas maravilhosas. Por exemplo, encontrar solução para muitas enfermidades, eliminar a escassez de alimentos e de energia e tornar a vida aqui na Terra um paraíso. Só que, infelizmente, os controladores do mundo não têm nos seus corações, se é que tem algum coração ali, os melhores interesses da humanidade. Por enquanto, o que a gente tem visto é apenas o uso das novas tecnologias, na maioria dos casos, a não ser em honrosas exceções, só utilizar isso para o aumento da fortuna e do poder. Para você ter uma noção, o metrô de Moscou nos deu um exemplo recente de como esse processo está se desenrolando hoje. Foi anunciado no ano de 2021 o fim do uso de bilhete no transporte subterrâneo na capital lá do Pudim Azedo. A novidade chegou ali com uma fachada de um enorme benefício para os milhões de usuários semanais que passam pelas 241 estações da cidade, uma vez que esse procedimento vai evitar filas e simplifica o processo de embarque. Só que para garantir esse conforto de não precisar do bilhete, foram instaladas nada mais, nada menos que 200 mil câmeras com sistemas de reconhecimento facial que liberam automaticamente a entrada do passageiro na plataforma. No entanto, esse sistema, que recebeu o nome de Face Pay, ou seja, pagar com o rosto, trouxe um desdobramento que não é tão nobre assim. Por meio de uma tecnologia de monitoramento total, já foram enquadrados cerca de 12 críticos ao Pudim e que teriam ali falado coisas contrárias ao importante líder lá de Moscou. Isso tem levado muitas pessoas a criticar essa tecnologia, dizendo que por trás dessa promessa aí de segurança, a ferramenta pode comprometer a privacidade, uma vez que é capaz de identificar com quem a pessoa fala, analisar o seu círculo social e até
servir a interesses ali escusos para prejudicar alguém usando essa informação. Você pode até achar isso tudo muito estranho, mas pode parecer coisa de ficções distópicas, né? Tipo 1984 da vida. Você pode até se tranquilizar dizendo que, graças a Deus, isso só tem naquelas bandas de lá, naqueles lugares estranhos lá, né? Só que, pessoal, em abril de 2018, foi anunciado que alguns trechos do metrô de São Paulo começariam a utilizar um sistema de reconhecimento facial também. Só que, no caso lá de Moscou, a proposta trazia um esforço de segurança pública e de maior agilidade no acesso aos trens. Já na capital paulista, o negócio foi diferente, porque a ideia era avaliar a reação dos usuários diante de propagandas e publicidades exibidas nas estações. As publicidades que apareciam em telas ali interativas na porta das plataformas de embarque, elas eram equipadas com pequenas câmerazinhas capazes de interpretar as expressões no rosto de cada um que olhasse para as imagens. Isso te lembra alguma coisa? Telas que ao mesmo tempo mostram imagem, mas que filma quem está olhando também? 1984, George Orwell, a teletela, né? George Orwell ficaria muito abismado ao perceber que a sua teletela virou realidade, né? Isso que ele coloca na sua obra-prima, o 1984, quando o grande irmão controlava todo mundo por meio desses monitores de câmeras embutidas, né? Sempre em busca de pessoas que eram ali contrárias, que tinham opiniões contrárias ao tão gente fina grande irmão. Voltando ao caso aqui paulista, né? Em pouco tempo começaram a surgir preocupações com essas câmeras na publicidade ali no metrô. Enquanto alguns levantavam a hipótese dessas informações serem usadas de forma prejudicial aos indivíduos, outros mais otimistas queriam tranquilizar os usuários dizendo que as pessoas não seriam identificadas não, que os dados não seriam usados em desfavor das pessoas e que o modelo já era usado ao redor do mundo só para tornar o serviço mais eficiente. Seria muito bom se fosse verdade, né? Mas não foi o que concluiu o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, porque ainda em maio de 2018 eles entraram com uma ação civil pública contra a concessionária que havia instalado essas telas. O argumento era que o sistema tinha sido inaugurado sem o consentimento dos usuários e não oferecia a possibilidade de você impedir a exploração comercial das suas informações pessoais. O Instituto afirmou também que, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, a gravação das imagens das pessoas dispersas ali no meio da multidão poderia ser realizada com fins de segurança e não com finalidade comercial. Ou seja, só poderia usar para segurança, não para comércio, para ganhar dinheiro. 3 anos depois, teve um desfecho dessa ação popular. Em maio de 2021, né, o TJ de São Paulo condenou a concessionária a pagar R$100 mil pela captação de imagens sem o consentimento dos passageiros. A concessionária afirmou que não armazenava os dados, nem fazia reconhecimento facial, acrescentando que entraria com os recursos cabíveis, né? Pode ter até sido um alívio, né, para aqueles que se preocupam com a sua privacidade, mas um desdobramento difícil de imaginar lá no caso de Moscou, né? Uma ação civil pública fazer os caras mudarem aquilo. Você poderia pensar que, como o sistema foi implementado em 2018, ou seja, antes do início da crise sanitária e da obrigação do uso da proteção facial em espaço público, ele estaria obsoleto, uma vez que com o uso compulsório, na época da crise sanitária do protetor facial, não seria possível identificar o rosto das pessoas, né? Só que quem usa smartphone com esse sistema já experimentou a desagradável situação, né? De às vezes você estava dentro do shopping ou de um banco de não conseguir desbloquear o aparelho porque você estava usando a proteção facial. Mas se engana quem pensa que a proteção facial impede o reconhecimento. No início desse ano, um estudo mostrou que as tecnologias de reconhecimento facial já evoluíram ao ponto de conseguir identificar uma pessoa mesmo com o rosto coberto. Se antes apenas 50% dos equipamentos conseguia reconhecer alguém com parte do rosto protegido, os novos sistemas instalados em aeroportos mundo afora agora já conseguem fazer identificação, mesmo assim, evitando a necessidade de retirar a proteção facial em público. Os otimistas aí vão dizer que isso poderá reduzir os ilícitos, né? Quando todos os locais públicos estiverem equipados com essas câmeras e tal. Só que é o mesmo argumento daqueles que dizem que a substituição do dinheiro físico pela moeda digital vai reduzir os ilícitos também, uma vez que vai ficar tudo registrado.
Só que, segundo o economista Robert Wenzel, uma moeda digital controlada pelo Banco Central poderia representar uma das medidas mais preocupantes já tomadas na história. Isso porque possibilitaria não apenas o rastreamento de todas as transações que são feitas, mas impedi-las por algum motivo. Segundo Robert Wenzel, em termos de liberdade individual, a novidade seria um enorme pesadelo. E aí a pergunta que muitos fazem é, será que isso não seria um preço muito caro, trocar a privacidade pela segurança? Você ficaria tranquilo em saber que alguém ou alguma instituição pública ou privada armazenou todas as suas informações, as mais particulares? Será que eles tratariam com carinho e respeito os dados pessoais das pessoas? Eu acho que você não ficaria muito confortável com isso, né? Mas quer saber uma coisa? Ele já tem essas informações, né? E geralmente as próprias pessoas que deram com seus smartphones e os seus computadores, né? E aí o cara fala, e agora? Fazer o quê? Fala, não sei, né? Boa pergunta. Ter cuidado com aquilo que você expõe da sua vida, né? Se expor menos, ser um pouquinho menos vaidoso, com vontade de mostrar tudo da sua vida. E tá atento, né? Informação é poder. Quanto mais a gente sabe, mais a gente pode se proteger, ok? O que você achou dessa situação estranha aí? Deixa seu comentário aqui embaixo. Fica o convite para você estar conosco. Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo. Primeiro link aqui embaixo, muita gente entrando lá, aproveitando os conteúdos. E fica o convite também para você adquirir os livros indispensáveis. Separei uma lista de livros que você tem que ler esse ano. É vital. Segundo link aqui embaixo, livros com até 70% de desconto. Dá uma olhada na lista lá. Um abraço, fique com Deus. Amém. Todas as coisas tem que é bom. Valeu!